Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês algo que aconteceu comigo. Certa vez eu entrei num grupo de missão, num treinamento missionário, e na minha igreja o pastor ele fazia muitas ministrações. E naquele dia nós nos sentamos em grupo, e ele trouxe uma palavra e ministrou. Só que naquele momento ele começou a ministrar, nós estávamos todos sentados de olhos fechados, e ele falou, nos levou à cruz, falando para a gente deixar aquilo que nos maltrata, que nos fere, aquele fardo que muitas vezes carregamos, e trocar pelo do Senhor. Só que ele começou a falar assim: agora vocês vão naquele momento da vida de vocês difícil que vocês tiveram, e aí ele começava a orar e ia falando: você agora vai naquele dia, vai lembrar daquele dia que você passou por um momento muito difícil da sua vida, e você vai deixar isso nos pés da cruz. Você vai entregar isso, você vai trocar pelo fardo do Senhor. E de repente eu comecei a ver a minha vida como se estivesse voltando, como que um filme voltando. E ele falando dos momentos difíceis, eu pensava: mas qual o momento difícil que eu estou passando, que eu passei, assim, na hora, assim, eu não estava lembrando de nenhum, assim. Ainda lembrei de um casamento. Isso foi um momento muito difícil, mas não me concentrei em nada. E aí ele ia levando: pense agora na sua infância, em algo que você passou, que lhe marcou, que lhe fez sofrer. E aí começou a vir memórias da minha infância, e de repente eu me vi. Era como se eu tivesse voltado e estivesse lá presente. E eu ia vendo um momento onde, quando eu era criança, meu pai bebia muito. E um dia de repente, eu voltei àquele momento, e eu estava lá, vendo toda aquela cena outra vez, onde o meu pai bebia muito, e ele estava brigando muito com a minha mãe aquele dia. Minha mãe estava de bebê, e ele bêbado, xingando, falando muitas coisas. E ele pegou uma garrafa de álcool e jogou assim no colchão, derramou o álcool. E pegou um fósforo, jogou fogo. E eu lembro que minha mãe chorava, e ela pegou meu irmãozinho e jogou assim do lado da cama e saiu correndo dentro de casa, brigando e gritando também, desesperada. E eu senti o calor do fogo. Eu tentei puxar o pezinho do meu irmão para que o fogo não pegasse nele. E aí chegou os vizinhos, e eu lembro eu comecei a ver aquela cena outra vez. E aí a vizinha pegou o meu irmãozinho lá no colchão, outros vizinhos chegaram com água para apagar o fogo, e minha mãe saiu de dentro de casa chorando, começou a correr, e eu corri atrás. E eu comecei a correr atrás de minha mãe. E isso, durante a ministração, eu estava vendo e vivendo de novo como se eu estivesse lá. E aí eu lembro que o pastor falava assim: agora procure Jesus aí. Aí eu pensava: não, Jesus não está aqui. Não está, não. Jesus estivesse aqui, a gente não estava passando por isso. E aí eu comecei a correr atrás da minha mãe, e eu parei e olhei para trás e vi os meus irmãos todos pequenos. Eu tinha aí em torno de uns 7 para 8 anos, não tenho certeza da idade,
mas é mais ou menos isso. E eu vi eles correndo também, tentando correr para alcançar a minha mãe, né? Atrás da minha mãe. E aí o pastor falava: olhe do seu lado, olhe para o outro lado, procure Jesus, Ele tá aí com você. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não via nada. Aí eu falei: Ele não tá aqui. Aí ele: procure que Ele tá aí. E aí eu olhei assim do lado, tava Jesus. Eu vi o Senhor. E Ele olhava para mim e Ele me disse: volte e cuide dos seus irmãos. E foi assim muito impressionante, porque eu lembrei exatamente, depois eu lembrei que daquele dia e exatamente desse momento, quando eu parei, que eu olhei para trás e vi os meus irmãos, e um pensamento veio na minha mente dizendo: você precisa voltar e cuidar dos seus irmãos. Volte e cuide dos seus irmãos. Como que um pensamento. E aí eu voltei, peguei meu irmãozinho pequenininho, coloquei do lado assim na minha cintura e parei de correr, né, atrás dos meus irmãos ou atrás da minha mãe, e voltei com os meus irmãos para casa. E aí o pastor começou a nos levar até a cruz, e ele dizia: você agora vai até o Calvário. Você consegue ver Jesus na cruz? Olhe para Ele. Você está vendo o sangue descendo? Você está vendo o seu rosto? Ele está olhando para você agora. E era assim muito impressionante, porque eu via tudo isso. Eu comecei a ver e ali a chorar, né? Muito. E ele falava: vá aos pés da cruz e deixe esse fardo nos pés da cruz. Deixe tudo isso que você está sentindo. Ele já levou sobre si as suas dores. E aí era como se eu estivesse lá vendo tudo isso. De repente eu já não estava mais na cruz. Eu via Jesus entrei no sepulcro. E aí eu olhava, eu vi o sepulcro, eu procurei, eu vi os lençóis, eu vi o lenço dobrado. E ele falava: o que você está vendo? Eu procurava ver. E aí eu de repente olhei e vi Jesus em pé. Ele não estava mais morto, ele tinha ressuscitado. E durante aquela ministração o pastor nos levava falando, e eu, os demais eu não sei o que eles estavam vendo, sentindo, mas eu estava sendo levada àquele lugar, àquele momento, a Jesus. E aí o pastor dizia: se você ainda tem alguma dor, é a hora de contar tudo para Ele. Conte tudo para Ele, entregue tudo a Ele. Não carregue mais esse peso, esse fardo. Deixe tudo com o Senhor. E aí eu me aproximei de Jesus e naquele momento eu o abracei. E foi tremendo, foi muito forte, porque você vê ali, eu não queria mais sair dali. Eu queria estar com o Senhor para sempre. Eu não queria voltar. Eu queria estar naquele momento, que aquele momento ficasse eterno, onde você está com o Senhor, não tem mais problemas, não tinha mais dor, não tinha mais fardo. Havia uma paz, havia muita alegria e uma sensação de vitória, de ser vitorioso no Senhor, porque o Senhor estava cuidando de mim. E aí o pastor dizia: você não está sozinho, Ele nunca te abandonou, Ele vai estar com você todos os dias. E aí ele foi falando e nos trazendo, como se eu estivesse voltando, precisasse sair dali e vir acordar, né? Estar de novo ali. E aí de repente a gente abriu os olhos, o pastor orando por nós,
Nós dissemos amém. Uma das irmãs começou a cantar um hino. E aquele momento foi um momento assim de muito quebrantamento, de muitas lágrimas ali. E voltamos e depois começamos a conversar. E esse dia me marcou, foi uma ministração muito profunda. Eu já tinha ouvido falar desse tipo de ministração, mas eu tinha muito medo, porque eu entendia que isso era errado, que é tipo uma regressão, te levar a momentos da vida assim, que você às vezes nem lembra que passou, né? Desbloquear algumas coisas. Eu nunca tinha passado por aquilo. Não sei se teria coragem de ir para passar por um momento assim, porque eu acho que eu tenho ainda um preconceito quanto a esse tipo de ministração. Para mim, naquele momento foi maravilhoso, deu muito certo para mim, mas eu não sei se é para todos, eu não sei, nunca tinha passado por isso. Não me arrependo, para mim foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Agora, e você? Você já passou por algum momento assim? O que você acha desses tipos de ministração? Você conte aí nos comentários, conte a sua experiência e se de alguma maneira esse testemunho lhe ajudou de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, Jesus ele nunca vai te abandonar. Ele sempre estará com você. Ele sempre esteve. Nunca foi a vontade dele que você sofresse ou passasse por momentos de dores na sua vida. Mas infelizmente, por decisões dos outros, nós somos atingidos, né? Então, que Deus te abençoe. Olhe para Jesus. Vá até a cruz. E deixe tudo isso que tem te machucado, te ferido. Entregue a Ele. Troque o seu fardo pelo do Senhor. E entenda que você não está sozinho. Ele nunca te abandonou. Deus te abençoe. Se você quiser que eu conte mais experiências, comenta aí nos comentários. Ou se você passou por alguma coisa, ou quer deixar aí o que você acha desse tipo de ministração. Se você já ouviu falar sobre isso, conte aqui nos comentários que eu também quero saber. Deus te abençoe.